Queridas irmãs, estamos na Semana Santa, hoje, Terça-feira Santa. Hoje, nós temos no Evangelho Jesus, ele estava na última ceia. E diz no Evangelho que Jesus estava profundamente comovido. Jesus, profundamente comovido, emocionado, Jesus vai afirmar: em verdade, eu vos digo, de vocês que estão aqui nesta ceia vai me trair. Imagine, meus queridos irmãos, queridas irmãs, a cena. Todos estavam felizes, contentes, e de repente Jesus fala: um de vocês vai me trair. E aí então todos ficaram desconcertados, todos ficaram espantados. Uns olhavam para os outros. E aí João, o discípulo amado, estava perto de Jesus. Ele estava encostado ao lado de Jesus. Estava com a cabeça inclinada no peito de Jesus. E aí então Pedro fez um sinal para João. Pergunta para o mestre de quem que ele está falando. E aí então o discípulo amado João perguntou: mestre, quem é? Fala para nós. Quem que vai nos trair? Quem que vai te trair? E aí então Jesus, ele fala: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no molho. E Jesus molhou um pedaço de pão e deu para Judas. E aqui nós podemos ver 3 detalhes. Depois que Judas comeu o pão, diz aqui no Evangelho, Satanás entrou em Judas. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, Jesus então falou: ô Judas, o que você tem que fazer? Executa-o depressa. E diz aqui no Evangelho que Judas saiu imediatamente. Segundo detalhe, Judas saiu. E o terceiro detalhe, era noite. Satanás entrou em Judas, Judas saiu imediatamente e era noite. Os demais não entenderam. Pensou que Jesus havia falado para ele comprar o que precisava para a festa. Pensou que
Jesus estava falando para ele doar alguma coisa para os pobres, mas não. Jesus estava falando que Judas iria traí-lo. E isso aconteceu, meus irmãos. E isso aconteceu, minhas irmãs. A traição de Judas Iscariotes nos ensina algumas lições. Primeira lição: por que Judas traiu o mestre? Por ganância, por ambição. Judas, ele sempre tinha uma oportunidade para ficar com dinheiro. Ele era muito apegado aos bens materiais. Inclusive, ele roubava os dinheiros da bolsa. Ele que era, o responsável da bolsa. Quando as pessoas doavam para Jesus, era ele que ficava com a bolsa de dinheiro. E ele, colocava no bolso dinheiro. Ele era muito ambicioso. Então, surgiu uma oportunidade, moedas de prata, ele não pensou duas vezes. Ele foi um homem ambicioso. É a primeira lição triste que nós aprendemos com Judas. Uma segunda lição, a falta de lealdade. A traição mostra que Judas não foi leal ao Mestre Jesus. Não teve esse compromisso com Jesus e com os outros discípulos. Não foi fiel. Já uma terceira lição, as consequências da inveja. Provavelmente também Judas tinha inveja de Jesus. Tinha inveja que Jesus era diferenciado. Tinha inveja que aquela multidão procurava Jesus. E como nós sabemos, a inveja e a rivalidade pode levar a ações negativas, como levou a traição de Judas. Também, diante da traição de Judas, nós podemos também destacar a ingratidão. Veja, Judas andou por 3 anos. Ele comeu com Jesus durante esses 3 anos. Ele passava o dia todo nas caminhadas com Jesus para cidades ali e ali. Andava com Jesus, era um dos escolhidos. E o que aconteceu? Ele foi ingrato. Ele não mostrou gratidão. Ele não mostrou apreço para Jesus. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ao olhar esse triste exemplo de Judas, devemos então aplicar para a nossa vida, refletir sobre as nossas vidas, as motivações, as ações, para nós evitarmos a ganância, a ambição, a inveja,
devemos analisar, perceber, será que nós estamos cultivando a lealdade, o apreço? Será que nós somos gratos às pessoas próximas de nós? Nesta terça-feira santa, nós somos então chamados a refletir. Será que nós cometemos erros? Será que nós traímos a confiança de alguém? Se nós traímos a confiança, devemos buscar a reconciliação. Devemos trabalhar para reparar os danos causados. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, vamos aprender com o erro de Judas, aprender com a traição de Judas, essas coisas. Hoje, nós queremos, olhando para Judas, dizer a Jesus: Jesus, eu não quero ser como Judas. Jesus, dai-me a graça de ser como João, o discípulo amado, fiel a ti, até a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.